Minha amiga morreu em uma brincadeira horrível. Eu queria nunca ter descoberto o que deu errado. As piores mortes, na minha opinião, são as acidentais. Li na semana passada sobre uma mãe que rolou por cima do recém-nascido e o sufocou. Todos os anos, crianças pequenas morrem por serem deixadas em carros quentes. E às vezes você ouve histórias de crianças brincando, como o menino que se escondeu em um freezer desligado e morreu sufocado durante uma partida de esconde-esconde. Consegue imaginar? Consegue imaginar ser a pessoa responsável por qualquer uma dessas situações? Para mim, isso é muito mais assustador do que qualquer coisa paranormal. Eu preferiria ser assombrada por um fantasma do que viver com a culpa de ter machucado alguém sem querer. Meu marido, Wade, é o oposto. Ele não se abala com acidentes, mas morre de medo de filmes de terror sobre demônios ou fantasmas vingativos. Mas, como eu disse a ele, nada disso é real, então por que ter medo? Ele responde que acidentes não têm malícia, portanto não são tão assustadores quanto fantasmas assassinos que podem ser reais. Acho que ele tem um ponto. Sobre a falta de malícia, não sobre os fantasmas que podem ser reais. Eu sei que não são, porque se fossem, minha melhor amiga definitivamente estaria me assombrando. Acho que de certa forma ela está. Veja bem, sempre que eu leio sobre uma brincadeira que deu errado, eu paro de respirar por um instante. Sou sufocada pela culpa. Depois de todos esses anos, ainda não sei se foi culpa minha. Nunca fui acusada, e meus amigos insistem que eu preciso parar de me culpar. Mas como eu posso? Como seguir em frente sem saber se tudo aconteceu por minha causa? Rosa entrou na mala por vontade própria. Lakeisha e eu ajudamos. Estávamos todas bêbadas, rindo. Ela queria surpreender Bolin. Tinha uma queda enorme por ele. Deixa eu voltar um pouco, deixa eu tentar explicar. Estávamos em uma festa. Nosso grupo de amigos já se conhecia há anos e alugamos um chalé. Eu, meu marido Wade, que naquela época era só a minha paixão, os amigos dele, Bolin, Tucker e JB, e as meninas, minhas melhores amigas, Lakeisha, Rosa e Kay. Também apareceram alguns outros amigos que conhecemos mais cedo durante uma trilha. Não lembro mais o nome deles. O que eu lembro é que todos nós bebemos muito e a Rosa estava na fase flertadora dela. Rosa era minha melhor amiga, mas não era perfeita. Era como uma borboleta que pousa em todas as flores, uma verdadeira destruidora de corações, linda e intensa. Eu sentia um pouco de inveja da atenção que ela recebia, e ao mesmo tempo uma certa admiração. Quem quer que estivesse com ela se apaixonava de um jeito devastador, como se ela fosse o amor da vida deles, mas ela nunca se comprometia. Tinha um relacionamento vai e volta com o JB. Depois seduziu o Wade, o que foi meio sacanagem, porque ela sabia que eu gostava dele. Até flertou com a Kay. Agora, os olhos dela estavam voltados para o Bolin. Não lembro se a ideia de ela se esconder na mala foi minha ou dela. Toda a bagagem estava no porão, porque foi onde os garotos deixaram quando chegamos ao chalé. Lakeisha comentou algo como: a mala do Bolin é grande o suficiente para esconder um corpo. E foi aí que Rosa ou eu tivemos a ideia de ela se esconder lá dentro. E Rosa resolveu deixar a brincadeira mais picante. Vestiu uma lingerie. Quando Bolin levasse a mala para o quarto e abrisse, encontraria uma surpresa sensual. Fomos idiotas, 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 idiotas. Nenhuma de nós tinha bom senso. Especialmente porque estávamos bêbadas. Quando Rosa se enfiou dentro da mala, reclamando que o cabelo estava prendendo no zíper, Lakeisha e eu fomos atrás dos garotos para convencê-los a levar as malas para os quartos. Lembro que Bolin levou a minha. Eu estava hospedada numa barraca com Kay, lá fora. O chalé não tinha quartos suficientes para todo mundo e queríamos dormir sob as estrelas. Kay não sabia da brincadeira e ficou confusa quando eu ficava insistindo para Bolin entrar e conferir a mala dele. Pisquei, pisquei. Depois que ele saiu, contei a ela sobre a Rosa e, como Kay estava sóbria, me disse para garantir que Rosa não tivesse ficado presa lá dentro. Então eu fui verificar se a mala ainda estava no pé da escada. Pelo menos acho que fui. Mas eu estava bêbada. Mais tarde, quando estávamos todos lá fora vendo os fogos de artifício, percebi que Bolin não estava por perto e perguntei a Wade onde ele tinha ido. Bolin tinha subido para o quarto mais cedo. Como ele não voltou, Lakeisha e eu presumimos que Rosa estava lá com ele e que o plano da lingerie tinha dado certo. Na verdade, Lakeisha e eu passamos a noite toda cochichando sobre isso, em voz baixa, para nenhum dos garotos ficar com ciúmes.
De manhã, quando Bolin desceu, Lakeisha e eu perguntamos sobre a noite anterior, cheias de risadinhas. Ele parecia confuso. Então Lakeisha perguntou onde estava a Rosa, e ele continuava sem entender nada. Mas e a mala dele? Ele não tinha aberto? Ele disse que alguém tinha jogado todas as roupas dele dentro do armário, num monte, e ele não sabia por quê. Achou que estavam pregando uma peça nele, e por isso nem viu a mala. Então você nunca abriu? Perguntou Lakeisha. Um frio se espalhou pelo meu estômago. Meu Deus, pensei. Meu Deus, meu Deus. Lakeisha começou a contar para ele que a gente tinha tirado as roupas e que Rosa tinha se escondido lá dentro para surpreendê-lo de lingerie, e Bolin ficou vermelho e disse que era gay. Gay? Mas o fato de ele ter se assumido nem fez diferença naquele momento, porque onde estava Rosa? Ninguém sabia. Corremos para acordar todo mundo, esperando que alguém a tivesse visto na noite anterior. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu verifiquei. Eu verifiquei, não verifiquei, juro que verifiquei. Orações passavam pela minha cabeça. Mas eu estava bêbada. Não tinha certeza se realmente tinha olhado. Desci pro porão e lá estava a mala, ainda encostada no pé da escada, exatamente onde tínhamos deixado na noite anterior, quando fechamos o zíper com Rosa dentro. Ninguém queria abrir a mala. Os garotos discutiam sobre quem a tinha deixado ali. Jorge B. disse que chegou a levantar, mas percebeu que estava pesada e pediu para outro levar. Cada um achou que o outro fosse pegar. Bolin não pensou em conferir, porque achou as roupas empilhadas no armário. Tenho vergonha de dizer que saí quando Lakeisha foi puxar o zíper. Wade veio atrás de mim. Ele disse que corpos, sangue, essas coisas o assustavam. Enquanto os outros abriam a mala, Wade e eu ficamos do lado de fora. Quando ouvimos os suspiros e os meu Deus sussurrados, os dedos dele apertaram os meus, e eu enfiei a cabeça entre as mãos e comecei a chorar. Ela tinha sufocado, claro. Mas demorou. A polícia quis saber porque ninguém ouviu ela pedindo ajuda. Mas Kay contou, envergonhada, sobre os fogos de artifício. Uma brincadeira que deu errado, foi o que as autoridades concluíram. Meus amigos disseram e ainda dizem que, no fim das contas, Rosa foi a principal responsável pela própria desgraça, que ela tomou suas próprias decisões. Que todos nós fomos um pouco culpados, mas nenhum de nós foi totalmente responsável por um acidente trágico. Mas foi a minha mão que fechou o zíper. Deitada na cama, penso nela ofegando, tentando respirar. Por que que ela não gritou? Por que não ouvimos nenhum som abafado? Imagino ela espremida na escuridão enquanto seus pedidos de ajuda não eram ouvidos, e eu não consigo respirar. Mas o verdadeiro motivo de eu estar escrevendo isso é porque esta manhã vi uma notícia sobre uma mulher de lingerie encontrada estrangulada na praia. Meu marido mudou de canal e, quando perguntei o porquê, ele pareceu surpreso e disse que achou que aquilo pudesse me abalar. Por quê? Perguntei. Não foi uma brincadeira. Pensei que pudesse te lembrar da Rosa, você sabe, a lingerie. Suponho que essa parte seja parecida. Para ser sincera, esse detalhe da tragédia nunca tinha ficado muito marcado para mim. Mas agora fico pensando em como todos nós paramos de falar sobre ela depois. Como a morte dela foi só uma nota breve no noticiário. Nenhum detalhe foi divulgado. Dentro do nosso grupo, o nome de Rosa virou tabu. Quase como se ela nunca tivesse existido entre nós. Todos nós concordamos em esquecê-la. Mas quanto mais penso naquela notícia, mais tenho aquela sensação, a mesma daquele dia. A sensação no topo da escada. Como se eu estivesse olhando para baixo e vendo algo que não quero ver. Aquela sensação de meu Deus, meu Deus, meu Deus, de um terror prestes a se revelar. E eu estou prestes a vomitar. Porque Wade também namorou ela e amou ela. E estou cada vez mais certa de que olhei para o pé da escada antes dos fogos. E não havia mala lá. E agora fico me perguntando: se Wade nunca viu o que havia dentro da mala, nunca a pegou, nunca abriu, nunca moveu, como ele sabia que ela estava de lingerie quando morreu?